alunos do sexto ano. Já estamos chegando na reta final. Agora é hora de ligar a luzinha do amarelo. A luzinha do atenção. Luzinha amarela. Por quê? Hoje nós vamos fazer uma correção de um exercício que eu mandei no dia 14. Eu dei todo esse prazo porque muitos alunos não tinham enviado ainda para mim esse exercício, tá? Hoje eu vou corrigir uma folhinha que eu coloquei no dia 14. Vou corrigir esse exercício de revisão com vocês. Chamar a atenção para o seguinte, como nós terminamos o livro, semana passada nós terminamos, foi o último assunto, o helenismo, que é a fusão da cultura grega com a cultura oriental. Lembra de Alexandre o Grande? Então, semana passada a gente terminou o livro. Hoje eu vou colocar a correção desse último capítulo para vocês, estou colocando. E agora é hora de você intensificar as atividades no portal. Hoje eu olhei essa atividade do portal, 5 alunos estão concluindo essa atividade. 5! Ou seja, está faltando muita gente terminar essas atividades. Então, hoje eu estou aqui para lembrar vocês. Portal Avassai. Assistir o vídeo e os exercícios. Isso vale nota, tá? Os vídeos e exercícios. Aquela parte do portal que tem o exercício, então, no portal vale ponto. E também as aulas online, que tem aqueles dias. Aquelas aulas que tem os dias, mas não tem exercício nessa aula não. É só para assistir o vídeo. Gente, tá bem legal esses vídeos. Tá bem explicativo, tá? Olha só, eu separei hoje pra gente revisar até a prova. Eu vou separando alguns vídeos pra quem não viu, vê-los, tá? Então até semana que vem, todo mundo tem que ver o vídeo do dia 24, do dia 28 e do dia 29. Esses vídeos estão falando do surgimento da Grécia, a formação da Grécia. A lenda do cavalo de Troia, que é aquela lenda daquele cavalo de madeira, que tem até filme, né, gente, do cavalo de Troia. Então, para assistir, esse aqui é as aulas online, 24, 28 e 29. Essa semana tem que acabar essas aulas. Quem não assistiu tem que assistir isso aqui. É tarefa de vocês, tá? Já que acabou a atividade do livro, agora vamos partir para as atividades online. No portal, tá? O exercício e as aulas online, assistir às aulas, beleza? Entenderam? Outra coisa que eu quero falar pra vocês. Quem é que gostou da Grécia? Gente, o assunto da Grécia é muito interessante, né? A Grécia, gente, influenciou o mundo. A Grécia, a gente está estudando Grécia antiga, mas a Grécia está muito presente nos dias atuais do Brasil. Embora a gente está falando de um mundo antigo, antes de Cristo, mas está presente na democracia que temos aqui no Brasil, a democracia criada lá em Atenas. A democracia que quer dizer governo do povo. Esse governo do povo criado em Atenas, na cidade de Atenas, cidade-estado grega chamada Atenas, influenciou o Brasil, que aqui a gente tem uma democracia. Embora a democracia de lá é diferente da daqui. Lembra que eu falei que a democracia de lá é limitada. Só homens atenienses nascidos em Atenas podiam votar. Mulheres, idosos, estrangeiros não votavam. Aqui no Brasil, a democracia, mulheres podem votar, né? E até idosos podem votar, é facultativo. E adolescentes também, né? De 16 anos podem votar, mas é facultativo, não é obrigatório. Então, outra coisa que nós aprendemos, os Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos, gente, que hoje, né, é tão famoso esses Jogos Olímpicos das medalhas, criado na Grécia, em homenagem ao Deus, né, supremo, né, Zeus. E era um período tão importante que as guerras cessavam na época, para que todos os atletas conseguissem chegar às competições. Claro que as competições eram um pouquinho diferentes, arremesso de peso ainda tem hoje, mas tinha lutas também, corrida de carros, de bois. Então, gente, tinha na Grécia, está muito presente. Olha só, os Jogos Olímpicos. E outra coisa também, esses Jogos Olímpicos eram diferentes de hoje, porque lá na Grécia não ganhava medalha não, ganhava coroa de louro, né? Mas era um orgulho para as pessoas que participavam desses jogos e venciam, eram recebidos nas suas cidades com honra. E era tão importante que as guerras que sempre existiam na Grécia, que nós vimos, as guerras paravam para que todos os atletas chegassem. Olha a importância. A mulher também não participava, tá? Dos Jogos Olímpicos da Grécia.
tá? Porque os homens competiam nus. Lembra que eu falei isso para vocês? Mas por que, professor? Por que não? Porque eles achavam a beleza do corpo, os músculos em ação durante a participação, né, nas atividades físicas dos Jogos Olímpicos. Eles contemplavam essa beleza, né, o corpo como algo perfeito, né? Então, por isso que... Outra coisa que a gente viu que está presente, os gêneros teatrais. Falando nisso, gente, está chegando cada máscara linda do trabalho, né? O trabalho desse bimestre é para pesquisar essa coisa do teatro, a importância desse teatro para os gregos, porque era muito importante. Eles faziam festivais para representação e para encenações, e nesses festivais eles muitas das vezes usavam máscaras, né? E ali nesses festivais teatrais, usando máscaras, eles criaram 2 gêneros. Quem é que lembra? A tragédia e a comédia, né? Os gêneros teatrais criados pelos gregos, que eram muito presentes, que influenciou o mundo. Olha quanta coisa que está presente hoje. Aí você fala, estudar história é coisa do passado. Não. Estudar história é importante para você entender a sua sociedade atual, para você entender como se passa, né, dentro da sua sociedade. Outra coisa que a gente viu, que os gregos eles se organizavam em cidades-estados, bem diferente da nossa cidade, não é? Porque cada cidade era independente e autônoma. Cidade-estado quer dizer que ela é independente e autônoma, cada uma com a sua lei, cada um com seus deuses, né? O que unia todas as cidades gregas era a língua, que todo mundo falava o grego, e a religião. Porque a religião dos gregos era politeísta. Vocês estão lembrados do que significa uma religião politeísta? Os gregos eram politeístas, eles adoravam vários deuses. Mas os deuses gregos, eles tinham uma característica. Eles tinham características humanas, né? Eles sentiam medo, amor, raiva, inveja. Mas a diferença é que eles eram gigantes, eram enormes. E cada deus tinha uma função, né? Deus supremo, Deus da sabedoria, a Deus da guerra, Deus da justiça. Cada um tinha uma função, né? E era muito importante. Os deuses estavam muito ligados ao dia a dia deles, dos gregos. Então, falando das cidades-estado. Outra coisa que a gente estudou, que é importante também, que essas cidades-estado era chamada de polis, tá? Quando eu falar polis, eu tô falando de cidades-estado, tá? Olha quanta coisa a gente aprendeu com a Grécia. Tia Aline só falou assim um pouquinho pra gente relembrar, mas, assistindo essa aula aqui, vocês vão relembrar todo o conteúdo e vão estar preparadíssimos também para a nossa atividade, a nossa prova, né? O simulado. Toda a matéria da prova e simulado é Grécia, tá? Eu tô adiantando para vocês. É Grécia que é a nossa matéria. Agora, eu vou corrigir a revisão. Pega aí a revisão de vocês. Vou ler aqui a revisão, tá bom? Vamos lá para a revisão, a correção? A revisão do dia 14, uma folhinha que eu coloquei. Nessa folhinha tá falando assim, no número 1, eu coloquei um mapa e observe o mapa. Tô lendo aqui, gente, da minha atividade. Observe o mapa. E depois você tinha que dizer como que o território da Grécia está dividido. Eu expliquei para vocês que o território grego, ele não formava um único território, não. Ele era dividido em algumas partes. Que partes são essas? Vocês colocaram Grécia insular, que são as ilhas. Tinha parte do território que era formado por ilhas. Grécia peninsular, que é aquela território que é preso no continente, mas está envolvido pelo oceano. E a Grécia continental, que é a parte do continente. E ainda tinha a Magna Grécia, que é outros territórios que os gregos conquistaram fora da Grécia. Porque teve um período que os gregos fugiram. Sim, eles fugiram do território grego porque eles estavam com medo de quem, gente? Quem chegou lá que era agressivo, não gostava de estrangeiro, era racista, preconceituoso. Eram os dórios. Os dórios, quando chegaram na Grécia, os povos que viviam na Grécia fugiram. O nome dessa fuga tem um nome, essa fuga. Primeira diáspora. Primeira diáspora é a fuga dos gregos com a chegada dos dórios, né? E quando eles fugiram, eles foram para outros lugares e fundaram colônias ao longo do mar Mediterrâneo. O nome desses lugares, essas colônias que eles fundaram, chama-se Magna Grécia. Agora vamos para o número 2. No número 2 eu coloquei o mito do cavalo de Troia, aquela história do cavalo, que tem até um filme, né?
Tudo é por causa da princesa Helena. Helena é o pivô da guerra ali de Troia, não é? Mas tem outras versões que falam outras coisas também. E aí, a gente vai ver qual é a característica, um texto que você tinha que ler, e depois qual é a característica da religião grega. Gente, qual é a característica da religião grega? Que eles adoravam vários deuses, que existiam vários deuses, tá? Então é isso que vocês vão colocar, que parece aí no texto que fala de Zeus, que era o chefe dos deuses, exigia do príncipe. Tem uma parte que fala de Zeus, que é o... Então tá falando do quê? Dos deuses, tá? Essa história do Cavalo de Troia tá numa versão narrada num livro chamado Ilíada e Odisseia. Ilíada e Odisseia foi um historiador chamado Homero que escreve, tá? Essa história, tanto que tem períodos da Grécia que é chamado período pré-homérico, período homérico, em homenagem a esse historiador, tá? Porque ele escreveu um livro muito importante que conta vários mitos que ocorreram, segundo ele, na Grécia, tá? Então, o Cavalo de Troia é uma guerra que ocorreu entre os gregos, né, os troianos, e o final foi criado um cavalo, né, de madeira. Então, a letra A, as características seria a religião politeísta, que eles adoravam vários deuses, existiam vários deuses. E na B, tem duas versões. Ali no texto eu coloquei duas versões. Você vai escolher qual que é a versão. Se era por causa do comércio, que eles entraram em guerra, ou se foi por causa de Helena. Tem duas versões. Tem uma que é por causa das duas cidades disputavam comercialmente. Por isso que entrou em guerra. E tem a outra versão que fala que foi porque Helena foi capturada, né? Que teve Ulisses e tal. E aí você vai desenhar qual que você mais gostou. No número 3, dentro do legado, legado, gente, é tudo que os gregos deixaram para a humanidade, tá? O que a gente pode citar? A sociedade contemporânea é a nossa, é a atual, nossa sociedade contemporânea. O que eles deixaram? Aí a gente vai na letra A fala a concepção da democracia com a participação do voto universal. Lá, o voto universal é o voto de todo mundo. Lá, a democracia, todo mundo votava? Acabei de falar que não. Só os homens atenienses e idade de guerra. Então, A não é. B, ocorreu promoção do espírito de confraternização por intermédio de esportes e jogos? Sim. Espírito de confraternização por quê? Lembra que eu falei que as cidades gregas paravam as guerras para que todas as pessoas chegassem lá nos jogos? Então, a questão 3, letra B. Questão 3, letra B. Mas eu vou continuar corrigindo com vocês para falar por que não é a C e por que não é a D. A C fala que a idealização e valores do trabalho manual em todas as suas dimensões. Trabalho manual, não. Nós estudamos duas cidades, Esparta e Atenas. Esparta era baseado no trabalho manual, porque era agricultura, a base da economia. Já Esparta era o comércio, não era trabalho manual, tá? Então, por isso que essa está errada. E os valores artísticos como expressão do mundo religioso e cristão, eles não eram cristãos, eles eram politeístas, por isso que está errado. No número 4, eu já coloquei duas imagens aí da máscara que era usada. Quem é que está com dúvida de fazer o trabalho? Aí, como que era a máscara? Ó, nessa atividade mostra as máscaras tinham essa fisionomia, que significava tragédia, a cara triste, e comédia, essa cara sorrindo. Então, os dois estilos presentes na máscara aí, ó, os estilos tragédia e comédia. Então, essa é a correção do dever. Beleza? Ó, tô mandando hoje a correção também do último capítulo do helenismo, que é a fusão da cultura greco com a cultura egípcia do Oriente, que foi Alexandre o Grande que fez esse grande mérito, tá bom? Semana que vem a gente fala mais um pouquinho sobre a Grécia, porque tem tempo pra gente falar mais, tá? E até a próxima aula. Faz os deveres, tá? Assista a aula. Tchau!